Galera, vamos lá retomar. Nosso próximo tópico, extinção dos atos administrativos. Nós falamos um pouco dos atos administrativos, classificamos aí quanto a vários aspectos, falamos das espécies de atos administrativos, tá? Falamos aí, vamos falar agora sobre a extinção desses atos administrativos. Eles nascem e agora eles vão ser extintos, tá? Isso levem cada uma dessas formas de extinção do ato administrativo que eu vou trazer aqui para vocês, tá? De início, a gente tem a figura da anulação e ao lado dela da revogação, tá? O que acontece? Um ato, para ele existir, vimos lá atrás que ele tem que reunir ali todo o COFINFOMOB. Competência, tem que ser conforme a lei. Finalidade, tem que ter a finalidade geral e a específica, tá? Interesse público e aquela finalidade ali que você pretende com o ato administrativo, tá? Além disso, tem que ter a forma. Se não tiver nenhuma forma exigida pela lei, pode ser qualquer forma, a regra é que seja a forma escrita. Professor, mas só existe como forma escrita e forma oral? Não. Existem situações que a lei exige uma forma específica, como atos por decreto, não por portaria. É uma forma específica, tá? Além disso, tem os elementos do motivo e do objeto. Cumpriu todos esses requisitos, o ato está válido no mundo jurídico, tá? Entretanto, pode acontecer do ato, o que acontece na prática? Vamos imaginar que o ato administrativo, ele nasceu aqui, COFI, FOMOB. Aparentemente, quando o administrador colocou esse ato no mundo jurídico, ele achava que cumpria todos os requisitos, mas uma análise mais técnica verificou-se que faltou, ou então a autoridade que praticou esse ato, ele não tinha competência para praticar esse ato. Tá? Então, ele excedeu a sua competência, ele agiu com excesso de competência. Então, quando ele desrespeita um desses requisitos, esse ato, ele é um ato ilegal, tá? Isso vale só para competência, professor? Não, qualquer um dos requisitos. Desrespeitou qualquer um dos requisitos, o ato é como um todo ilegal, tá? Esse ato aqui, ele é ilegal. Esse é o nosso problema, essa é a nossa doença. Para a doença de ilegalidade, vocês têm um remédio para extinguir, para retirar esse ato do mundo jurídico. Porque não pode um ato administrativo ilegal estar surtindo efeito. Eu tenho que retirá-lo do mundo jurídico. Qual é o remédio para um ato ilegal? É a anulação. Tá? Por sua vez, pode acontecer de eu criar um ato que tenha COFI, o MOB, esteja redondinho o ato, esteja todo perfeito, não tem nenhum vício em nenhum dos elementos. Mas eu coloquei esse ato no mundo jurídico e eu não preciso mais desse ato. Vamos imaginar o exemplo claro que eu sempre uso, a interdição de uma via para manutenção. A interdição de uma via para ali para colocar asfalto, para tapar um buraco, isso é um ato administrativo. A interdição é um ato administrativo, tá? Eu decidi que vou interditar, é um ato administrativo. Eu vou lá e interdito. Eu tenho competência para interditar, a finalidade eu tenho a finalidade geral e a específica, a forma não tem nenhuma prevista em lei, o motivo eu tenho os pressupostos de fato e de direito, o objeto é eventualmente ali a interdição. Todos os requisitos e cumprir. Só que tá, eu pratiquei o ato, ele nasceu perfeito, cumprindo todos os requisitos, mas a interdição ali era só para manutenção da via. Terminou a manutenção da via, eu não tenho por que deixar essa interdição lá. Eu não tenho por que mais deixar o ato de interdição presente ali no mundo jurídico. Eu tenho que retirar esse ato do mundo jurídico. Mas por quê? Porque ele tem algum vício, ele é ilegal? Não, é simplesmente por razões de conveniência, ou oportunidade.
É simplesmente porque eu não quero mais deixar lá, porque eu não preciso mais desse ato. Se eu retiro o ato do mundo jurídico, que nasceu perfeito, por razões de conveniência ou oportunidade, esse remédio aqui não é mais anulação, ele é revogação. Tá bom? O ato nasceu perfeito, mas por razões de conveniência e oportunidade, por razões de não precisar mais desse ato, eu retiro do mundo jurídico. Tá bom? Isso é anulação e revogação. São as duas primeiras formas que eu trouxe no material para vocês de extinção do ato administrativo. Tá? Extinção do ato administrativo nada mais é do que retirada do ato administrativo do mundo jurídico. Quando eu falo retirada do mundo jurídico, nada mais é do que a extinção do ato. Isso serve para anulação, isso serve para revogação, essa explicação, tá? Outro ponto importante, quando eu falo de anulação, é normalmente perguntado em prova, qual é o efeito de um ato anulado, tá? O efeito de um ato anulado, ele está aí marcado para vocês, ele é ex tunc, ele é retroativo. O que isso quer dizer? Quando o ato lá foi criado, quando eu criei o COFINFOMOB lá para aquele ato, decorrente dele, ele começou a gerar efeitos, tá? Vamos imaginar. Em um município, pode aplicar a pena de demissão somente o prefeito. Vamos imaginar que o secretário de saúde foi lá, abriu um procedimento administrativo contra determinado servidor, apurou, concluiu pela falta do servidor e demitiu o servidor. Aplicou a penalidade de demissão. O que aconteceu? O secretário de saúde, ele não tinha competência para aplicar a penalidade de demissão. Então, eu tenho um vício lá na competência. Só que quando ele foi demitido, ele foi mandado embora para casa, ele parou de receber o salário, abriu uma vaga lá no quadro da administração, eu coloquei outra pessoa lá para trabalhar no lugar dele, tá? Quando esse servidor que foi demitido entrar com pedido de anulação desse ato, e esse ato foi anulado, todos os efeitos oriundos dessa demissão, eles retroagem à data da prática do ato. Então, aquela vaga que abriu não está mais aberta, aquela pessoa que foi admitida, ela tem que ser demitida agora. O servidor que deixou de receber sua remuneração, ele vai ter que receber todo o retroativo. Por quê? Porque a anulação tem efeitos ex tunc, retroage lá à prática do ato, tá? Então, tudo que se originou, tudo que decorreu daquele ato ali com vício de competência, ele vai ser inexistente, vai voltar ao que a gente chama de status quo, ao status que era lá na prática do ato, tá bom? Isso é efeito ex tunc. Por sua vez, a revogação ela tem efeito ex nunc. Lembra que na revogação eu não tenho uma figura de ilegalidade, o ato era perfeito, ele surtiu efeito dali para frente. Como ele era um ato perfeito e eu não preciso mais dele, eu não preciso mais dali para frente. Por quê? Porque a revogação ela não retroage. Ela surte efeito ali do momento que eu revogo para frente. O que aconteceu decorrente daquele ato para trás é válido, tá bom? Revogação tem efeito ex nunc, não retroativo. Anulação tem efeitos ex tunc, retroativo. Tudo que decorreu do ato nulo, do ato com vício de legalidade, também é nulo. Avançando, eu tenho uma figura da cassação, mais uma forma de extinção do ato administrativo. É a extinção do ato porque o beneficiário descumpriu condições que deveria manter para continuar com o direito. Vamos imaginar uma pessoa que vai à sede da Secretaria ali de Adequação da Cidade, ou de Habitação, ou a Secretaria de Meio Ambiente, que cuida das construções civis, das licenças para construções civis. E ele pede uma licença para construir a casa dele. E essa secretaria vai, concede a licença e coloca alguns requisitos, desde que a calçada dele não vá para o meio da rua,
a calçada dele tem ali a metragem delimitada, ele não pode construir mais de 2 pisos, certo? Foi dada a licença com esses requisitos. Mas na fiscalização, verifica-se que a calçada dele está lá na frente da rua, ele construiu mais de 2 pisos, ou seja, ele descumpriu as condições que tinham sido impostas na licença. Nesse caso, o que o poder público vai fazer? Ele vai cassar o ato administrativo de licença que ele concedeu. Agora, na cassação, o ato também nasceu perfeitamente válido, foi cumprido competência, finalidade, forma, motivo e objeto, porém, por fato superveniente, descumprimento das condições por parte de quem foi a culpa agora? Do administrado. Então, o descumprimento na cassação é por parte do administrado, tá? Ele não cumpriu ali os requisitos das condições que eram necessárias para ele manter o direito. Então, eu vou e casso esse direito dele. Eu extingui o ato de licença para construção, tá bom? Também é ex nunc, não retroage. Por quê? Porque o ato nasceu perfeitamente válido. Então, a cassação vai valer dali para frente. Ah, eu construí até aqui, essa parte está válida. Como foi cassada a minha licença, eu tenho que derrubar? Não, a parte válida valeu até aí. Você só vai ter que adequar a parte que está inválida, que está ilegal, em desacordo com a licença, aí você vai lá e submete de novo a uma análise, tá bom? Dali para frente, ex nunc. Seguindo, caducidade. Caducidade cai bastante, tá? O que é a caducidade? Ocorre quando uma nova lei que torna inviável a manutenção de um ato administrativo o torna-se ilegal. Depois de pronto, devido à mudança na legislação. Professor, na prática, o que é isso? Eu gosto de usar o exemplo do circo. Vamos imaginar que na cidade chega um circo e quer se instalar. Ele vai até a prefeitura e diz, eu queria me instalar ali próximo ao Via Verde Shopping, em Rio Branco. No Estatuto da Cidade, ali, na lei da cidade de Rio Branco, tem não tem nenhuma vedação a um circo se instalar ali próximo ao Via Verde Parque. Tem um terreno lá, não tem nenhuma vedação, tá? Então, é concedida a autorização para esse circo se instalar lá perto do Via Verde Parque. O circo vai lá, se instala, passa um mês, ele está lá previsto para ficar lá 3 meses. Ele passa o primeiro mês, no final do primeiro mês, tem uma adequação no Estatuto da Cidade de Rio Branco, que não admite mais ali aglomerado de pessoas próximo nas mediações ali do Via Verde Parque. Ou seja, o circo não pode estar mais instalado no Via Verde Parque, ali próximo ao Via Verde Parque. Shopping, né? Parque não, shopping. Ou seja, quando ele se instalou lá, ele podia, mas por uma alteração legislativa, isso é o cerne da questão, teve uma alteração legislativa superveniente, posterior, agora passou a esse ato não atender mais os requisitos da lei. Então, é aí que ocorre a caducidade, tá? Uma nova lei torna inviável a manutenção daquele ato anterior, aquele ato de autorização para o circo se instalar lá, nas proximidades do Via Verde Shopping. Entendam, quando foi pedida a licença, a lei autorizava. Foi concedida a licença, posteriormente a lei mudou e agora não autoriza mais. Então, eu tenho que retirar esse ato do mundo jurídico. Eu tenho que ir lá e retirar, dizer que essa licença, essa autorização para a instalação do circo ali próximo ao Via Verde Shopping, ela caducou. Eu extingo esse ato de autorização para a instalação lá por meio da caducidade, tá? Lembrem que a figura tem que ser uma alteração legislativa. Também os efeitos dessa forma de extinção do ato administrativo é ex nunc. O que o circo fez dali para trás é totalmente válido, mas o que ele dali para frente, ele tem que se adequar.
Tá bom? Por fim, eu tenho uma figura da contraposição. O que é a contraposição? A própria administração pública, ela pratica um ato contrário ao ato anterior que ela tinha praticado. No exemplo que eu tenho aqui, eu tenho uma figura, quando eu vou lá e nomeio um servidor, certo? E depois eu vou lá e exonero um servidor. Vamos concordar que o ato de nomeação, o ato de exoneração, é oposto ao ato de nomeação. Então, quando eu pratico um ato superveniente oposto ao anterior, e por isso extingo o ato, eu estou praticando uma contraposição. Quando eu pratico a exoneração depois de praticar a nomeação, pratiquei um ato oposto ao outro. Isso é contraposição. É uma forma de extinção do ato administrativo. Tá? Certinho até aqui? Dúvidas? Levem o que significa cada uma das formas de extinção do ato administrativo, tá? Caducidade, anulação e revogação já é para estar na massa de vocês, tá? Caducidade normalmente também cai, tá? Essas outras bem menos, tá bom? Dito isso, questões de fixação. Todo mundo de B, nenhuma discordância, então deve ser saber mesmo, né? Vamos lá. Sinal alternativo que contempla corretamente ato emanado aí, tá? Só junta, da função administrativa. Veto do chefe do executivo, já coloquei aí do lado, ato político. Nomeação de um servidor público, ato administrativo. Decisão do juiz é um ato jurisdicional, tá? Edição de medida provisória também é ato político. Declaração de guerra, há também ato político. Se ato político não pode ser ato administrativo. Gabarito, letra B. 2. Galera, essa daí a gente não viu atributos do ato administrativo. Por quê? Porque tem muita coisa mais importante para a gente verificar e é coisa rápida da gente pontuar, tá? Mas vamos ver aqui a segunda questão. A segunda questão fala o seguinte: em qual dos atributos dos atos administrativos é possível identificar o poder extroverso do Estado, tá? Por meio do qual este impõe obrigações a terceiros, tá? Nós temos o primeiro atributo trazido aí na questão, da letra A, a presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade é aquela presunção que diz que quando o ato ele é criado no mundo jurídico, quando eu pratico um ato administrativo, eu, administração pública, ele é presumidamente legal, ele é presumidamente de acordo com a lei, uma presunção relativa. O que isso quer dizer? Para demonstrar que aquela lei é ilegal, eu preciso ir lá e manifestar, tá? Pode o poder público, de ofício, verificar que aquele ato é ilegal e retirá-lo do mundo jurídico? Pode. Mas, quando ele é praticado, ele já começa a irradiar efeitos. Por quê? Porque ele é presumidamente legítimo. Ele é presumidamente de acordo com a lei. Tá? Ao lado da presunção de legitimidade, tem a presunção de veracidade, que também é um atributo do ato administrativo. O que isso quer dizer? O ato administrativo, quando ele é praticado, ele é presumidamente verdade. Ah, professor, não pode se dizer então que o ato é mentira? Pode, é presunção relativa, admite-se prova contrário, tá? A autoexecutoriedade é aquele atributo do ato administrativo que a administração tem de executar seus próprios atos sem precisar recorrer ao judiciário, tá? Letra C é imperatividade. O que é imperatividade? Ato de império. Eu não preciso que o particular concorde, eu não preciso da concordância do particular para impor a vontade do ato administrativo, tá? Isso é ato de império, isso é a imperatividade, tá? E isso também é conhecido como poder extroverso, tá? Do Estado por meio do qual este impõe obrigações a terceiro, independentemente da vontade do terceiro. Por quê? Porque é ato de império, é ato de cima para baixo, tá? Gabarito é a letra C. Temos a figura da exigibilidade. O que é a exigibilidade?
A exigibilidade ela é tida como sinônimo da coercibilidade, tá? Exigibilidade é, além de eu poder praticar os atos com presunção de veracidade e legalidade, eu posso exigir, através de meio de coação, seja meio direto ou indireto, que o particular cumpra aquela prestação que eu estou colocando para ele. Tá? Tipicidade. Os atos administrativos têm como atributo a tipicidade, ou seja, para que eu pratique um ato, esse ato tem que estar previsto em lei. Tá? Tem que se adequar ali ao ato que eu estou praticando, tem que se adequar perfeitamente ao tipo previsto em lei. Tá? Gabarito, letra C. Divirtam-se. Maioria de E, vamos lá. Tendo em vista a classificação dos atos administrativos, correlacione as colunas a seguir, tá? Não exige aí, professor, eu não lembro de todos os aspectos que foram classificados. Cara, faz algum, tá? Vê se tu consegue aí excluir, ou então já mata a questão. Os atos gerais e individuais, classificado quanto ao gerais e individuais. O que vocês acham? Gerais individuais é voltado ali. Se eu tenho um destinatário certo, vai ser o individual. Se eu tenho um destinatário genérico, não tenho um destinatário certo, vai ser um ato geral, tá? Então aí eu já começo com 2. Já foi, eu já fico só com C e com E. O próximo é internos e externos, tá? Vocês ficaram aí entre o 5 e o 1. 5 é o quê? Prerrogativas da administração pública. E o 1 é alcance. Aí fica fácil, né? 2 e 1, gabarito, letra E. Tá? Não precisaria nem ter decorado ou aprendido todas as classificações, todos os aspectos, tá? Mas é normalmente assim que é cobrado. Gabarito, letra E. 4. Aí tranquilo, né, galera? Eu trouxe para vocês como exemplo. Normalmente são esses dois que caem. Ou é da nomeação do STF, de ministro do STF, ou do ato de aposentadoria, tá? É sempre ato complexo, tá? Expliquei isso para vocês. Demanda a atuação da Presidência da República e da sabatina do Senado Federal. Gabarito, letra D. 5. Galera, vamos lá. A quinta é representada pelo interesse público, materializada na lei e será sempre pública. Será sempre pública, aí já dá um nortezinho para a gente, tá? O desvio desse objetivo legal leva à invalidação do ato e caracteriza desvio do objetivo final. Outra espécie de abuso de poder. Aparecer espécie de abuso de poder só pode ser visto de competência ou de finalidade. A qual elemento do ato administrativo o texto acima se refere, tá? Ou é competência ou é finalidade. É sempre representada pelo interesse público materializada na lei e será sempre pública a finalidade, tá? Sem dúvida, gabarito, letra B. Sexta questão. Aí bem tranquila, galera. Em matéria de ato administrativo, competência administrativa pode ser definida como a atribuição normativa da legitimação para a prática de um ato administrativo. De acordo com a doutrina de direito administrativo, são características da competência administrativa, são os ins, cuidado só com o indelegável, tá? É delegável a competência em algumas vezes, tá bom? Mas ela é imprescritível, improrrogável e irrenunciável, tá? Gabarito, letra A, sem dúvida, sempre, normalmente, e a maioria das vezes que vi, são essas três características que são pedidas, tá? Imprescritível. Se eu não exerço a competência que é me dada por lei, eu não a perco, só porque não exerci. Improrrogável. Se outra pessoa exercer uma competência que não é sua, não é porque ela está exercendo reiteradamente que ela vai adquirir essa competência. Não se prorroga. É irrenunciável. Não quero essa competência. A lei me deu essa competência, mas eu não quero. Não, você não tem essa possibilidade. Gabarito, letra A. 7.
Vamos lá. Uma das espécies de ato administrativo é o ato enunciativo. Em linhas gerais, os atos administrativos enunciativos possuem uma grande eficácia declarativa, sem que para isso constituam, modifiquem ou extingam direitos. Abaixo estão elencados exemplos de atos administrativos enunciativos. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de ato administrativo que não se classifica como enunciativo, tá? Só um deles não. Os enunciativos são aqueles lá: atestado, parecer, certidão. Tem apostila também, tá? A licença, lembram que é uma conjugação da vontade do interesse público com a do particular, tá? Uma licença ali de uma pessoa que vai pedir uma licença para construir. É um ato negocial, licença. Gabarito, letra B de bola. Oitava. Os atos administrativos ordinatórios visam disciplinar o funcionamento da administração e a conduta de seus agentes. Assinale a alternativa que apresenta um ato administrativo ordinatório. Decreto. Decreto é ato o quê? Qual é a espécie de ato que é decreto? Normativo. A autorização, qual é a espécie? Negocial. A renúncia. Galera, a renúncia ela não é ato administrativo, tá? Ela é um ato unilateral do particular, tá? Ele vai lá e renuncia um direito, não depende da aceitação também da administração pública para ser negocial, não tem um encontro de vontades, tá? Pegadinha. Atestado enunciativo. Gabarito circular, tá? Letra C. Vocês estão bem. Bem demais. Mantém. 9. O ato administrativo pode ser extinto de diversas formas, e uma delas é pela caducidade, a qual se conceitua como: letra A extinção do ato por ele ter sido praticado com vício que o torna ilegal, não se originando direitos. A letra A é qual espécie de extinção? Anulação. Anulação. B, aquela que decorre do cumprimento normal dos efeitos do ato. Isso daí a gente não viu, tá? É o exaurimento normal do ato, tá? Não já surtiu o efeito dele, ele sai do mundo jurídico de forma natural. C, perda dos efeitos jurídicos em virtude de norma jurídica superveniente contrária àquela que respaldava a prática do ato. Opa, essa daí parece, tá? Vamos segurar a letra C. Letra D, extinção do ato por motivo de conveniência ou oportunidade. Qual é a letra D? Revogação. E a forma extintiva que se aplica quando o beneficiário de determinado ato descumpre as condições que permitem a manutenção. Qual é essa daí? Cassação, tá? Gabarito, letra C. 10. Para não zerar. Não constitui, a 10, não constitui exemplo de ato administrativo negocial. Autorização negocial, licença negocial, certidão. Certidão é o quê, galera? Certidão enunciativa. Permissão negocial, aprovação negocial. Tá bom? Certinho, letra C, o gabarito. Então, chegamos ao fim de mais uma aula, tá? Vimos bastante coisa hoje, muita coisa. Faltou coisa de ato administrativo, professor? Faltou, tá? Mas isso aqui é uma forma de polir o que vocês já vêm estudando aí, a maioria que está na mentoria, tá? O que mais que eu tenho que falar para vocês? Bem, basicamente isso. Na próxima semana, nossas aulas continuam na segunda e na sexta-feira, tá?
E a gente vai se falando aí no grupo. Alguma dúvida? Alguma reclamação, lamúrias? Dito isso, galera, obrigado mais uma vez pela presença de vocês, me aguentar aqui até 11 horas da noite, tá? Estamos aqui junto, 2 horas de aula, muita coisa vista, sem enrolação, tá? E é assim que tem sido as nossas aulas, tá bom? Obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus e boa noite, tá bom?